Então, como eu estava falando, a porta agora, a cultura racional, ela faz propaganda de várias formas e maneiras que a pessoa conseguir fazer essa propaganda, é claro, respeitando todos os conhecimentos, respeitando tudo que existe, né? Respeitando as pessoas. E o respeito é o que falta. O respeito é o que falta. Eu lembrei de um caso agora, já vou voltar na questão do celular, mas o celular ele nos proporciona isso também, né, conectado a uma rede. Eu falei de respeito, desequilíbrio, né? A Paraíba, em 30 de novembro de 2025, teve um cidadão lá que entrou lá na jaula da leoa, no zoológico. Entrou lá. Pelo que eu li ali por cima, o rapaz lá até que era novo, ele acho que tinha problemas mentais, evidentemente, né, para entrar na jaula de uma leoa. É óbvio que a pessoa ela não está sabendo o que está fazendo, mas a leoa não quer saber se aquele que está entrando na jaula dela sabe o perigo ou não sabe. Aconteceu o que a leoa é um animal selvagem, uma fera, acabou matando aquele cidadão que entrou lá por vontade própria, entre aspas, né, por vontade própria. Repercutiu, né, essa notícia e o zoológico, eu acho que ele fez uma pesquisa lá para saber o que eles iam fazer com aquela leoa, porque ela experimentou a carne humana, porque ela agiu com os instintos dela, né? Eu acredito que ela tenha sido sacrificada. A leoa que estava lá na sua jaula, quietinha, foi um desavisado lá e entrou. Quem é que foi o culpado? Foi a leoa? Ou foi o desavisado que foi entrar onde ele não deveria entrar? Que ali tem um animal selvagem. Né? Então a internet ela nos proporciona isso, a gente consegue observar. É claro que tem muitas mentiras também. Tem muitas fake news. Tem muito sensacionalismo. Tem muitas informações para deixar a pessoa cada vez mais desorientada, mais desequilibrada, com medo, com terror, com pavor. Enfim, tem. Mas também tem a parte boa, ou seja, nunca esteve tão fácil o acesso à informação. É claro que tem a informação ruim, então a pessoa ela tem que saber escolher, mas as pílulas estão disponíveis, como eu sempre digo. O preto está cada vez mais preto e o branco está cada vez mais branco, para a pessoa escolher. Ela pode escolher, se ela tiver consciência, ela pode escolher o bom. Se ela estiver distraída ou inconsciente, ela pode entrar na jaula da leoa. Ela não vai escolher o bem para si mesma. Então a internet ela nos proporciona isso. E ver tudo isso e notícias verdadeiras, né? Notícias que já vêm já de muito tempo e eles fazem questão de colocar ali nas redes sociais as notícias ruins. São muitas. Isso vai mexendo com o psicológico daqueles que estão observando e vendo também a loucura. O mundo é um hospício. O mundo é um hospício. Que está esse mundo. A falta de respeito, a falta do conhecimento de si mesmo. São todos pessoas, né? Todas são pessoas. Mas pela loucura, por essa era do fogo, né? Como é que a gente percebe isso?
O mundo ele tem tecnologia para fazer todas as coisas boas para todo mundo. Eu estava vendo uma notícia lá de um grande empresário americano, né, dizendo que logo, logo o ser humano ele não vai trabalhar mais, ele não vai precisar se esforçar, né, ele não vai precisar trabalhar, um trabalho pesado, porque as máquinas, os robôs, a inteligência artificial, ela vai fazer tudo isso para a pessoa. Então, que esse é um dos problemas, né, do ser humano, é essa questão, né, de ter o básico, de ter um lugar para ele ficar, uma toca, né, para ele ficar, de ter a sua alimentação, as condições básicas, né, o necessário para que ele viva, né, de uma forma íntegra como um ser humano e não como um bicho vivendo aí na rua. Então já existe. Agora eu deixo a pergunta para você: por que ainda isso não é colocado em prática? Por que a gente vê tanta loucura, né? Então é preciso o enriquecer a consciência, né? É preciso desenvolver o raciocínio, é preciso raciocinar, parar de pensar e imaginar e procurar algo verdadeiro, procurar algo que satisfaça, que te dê a explicação real das coisas, né? Eu estava conversando ontem com uma pessoa, eu conversei durante algum tempo, né? Mas antes disso eu estava falando lá da propaganda do Carlos Live, do terceiro milênio, né? Até uma indicação para você assistir, né? É a forma que eles fazem essa divulgação, através de programas, né? Através das redes sociais. Tem a banda União Racional também, que sai pelas ruas, né? Com os instrumentos, tocando músicas racionais e outras, né? Divulgando, enfim, de todo jeito, para que a pessoa veja, para que ela fique sabendo, pelo menos, que existe essa cultura que pode explicar as coisas para elas, né? Mas não adianta eu falar aqui o que é. Não adianta de exemplo também. Exemplo, né? Tem uma desculpa das pessoas que elas procuram exemplo, né? Exemplo está cheio. Exemplos bons estão cheios, mas não é a questão. O exemplo é uma desculpa, né? Até para aqueles que seguem, assim, caminhos, né, onde Jesus esteja vinculado. Jesus foi um exemplo, digamos assim, né, da história que nos contaram, como eles quiseram contar. Foi um exemplo, então o exemplo ele já existe, então não é mais desculpa. Então, às vezes, eu falo isso por quê? Porque o estudante de cultura racional ele não é exemplo para ninguém, não. Porque a pessoa que procura exemplo, ela não procura se melhorar. Ela fica observando o outro, não porque ela vai seguir aquilo. A maioria das vezes, né? É claro que não pode fazer coisas absurdas, né? A pessoa tem que mostrar o que essa cultura faz, mas ninguém vai se basear por um estudante de cultura racional. A cultura racional, que fique bem claro, é uma coisa, ela é intocável. Ela é obra do racional superior aqui, na nossa terra. E os estudantes lendo e estudando para tentar decifrar esse código, para tentar viver como ele viveu, né? Então não compare o estudante de cultura racional, ele está ali se esforçando para levar esse conhecimento, mas não é a base para você o exemplo dele. Porque se ele vai lá e faz algo que você não gosta, você vai achar que é a cultura racional, que não presta. E não, é ele que está ali sofrendo a lapidação dele. Então isso é desculpa. As pessoas, tem um estudante lá antigo que fez isso. O que ele fez é problema dele. Isso é algo muito básico. Então você tem que procurar provar, você tem que procurar ler, tem que procurar estudar para ver se faz sentido ou não. Falar do que não sabe
Infantilidade é besteira. Então, eu não sou exemplo para ninguém. Eu estou aqui fazendo a minha parte, me esforçando, fazendo as minhas reflexões que eu vejo, do dia a dia, das coisas que eu passo. E isso fica gravado no tempo. Daqui a um tempo eu vou olhar, vou assistir esse vídeo de novo e dizer como é que eu estava naquela fase, agora eu esqueci de falar aquilo, enfim, serve de estudo. Para mim também pode servir para você que não conhece também, né? De repente você acha legal a minha forma de falar. Enfim, a gente está aqui simplesmente como um colaborador, como um missionário dessa cultura. Alguém que leva, sem interesse nenhum, esse conhecimento para frente. Eu não ganho nada para fazer isso, nada material, de editora racional, de ninguém, de nada. A propaganda ela é feita sempre pelo bolso do estudante, então eu compro os livros, faço a doação para aqueles que têm interesse, né? Compro os prospectos, enfim, do jeito que eu vou vendo aí que eu consigo fazer, eu faço a minha divulgação, então eu não ganho nada com isso. Eu faço aquilo que eu acho que é certo. Enquanto eu não sabia, eu vivia de um jeito. Hoje que eu tenho essa informação, esse conhecimento, eu vivo de outro jeito e na minha conclusão é melhor. Então eu quero que você, que não conhece a cultura racional, que também tenha essa oportunidade, se tiver no tempo, né? Que tem a questão do tempo de cada um, né? A questão da natureza, a questão das dívidas, né? Porque não existe ter feito sem causa, né? Tudo é questão de sofrimento. Tudo é questão de sofrimento. A natureza é aquela leoa ali. Existem as regras e se você não sabe o seu limite, a natureza ela vai te mostrar o seu limite, ela vai te colocar no teu lugar. Te colocar no teu lugar. Então, com a cultura racional, a gente consegue ver esse caminho de um outro jeito. Porque a cultura racional, ela nos ensina, ela nos mostra que você pode fazer tudo. Tudo dentro do limite, sem fazer mal a nada nem a ninguém. Então, você é livre. Dentro do limite natural. Passando do limite, tem as consequências. Então, ontem eu estava conversando com alguém, conversei um bom tempo, uma boa conversa. A gente falou sobre essa questão do limite. E a gente falou algo muito interessante relacionado à experiência, né? Relacionado ao se sentir bem. Você gosta de se sentir bem, não é mesmo? Presente do meu filho esse copo. Por coincidência ele acertou branco. Eu gosto de branco. Eu gosto de branco. Então você gosta de se sentir bem? Eu gosto de me sentir bem. Quem é que não gosta de se sentir bem? Sabe? Então ele me falou que foi a alguns lugares e achou muito bonito. Falou até em questão de energia, que são energias, né? Lá e que se sente muito bem. Você já deve ter entrado em algum lugar, em algum templo, enfim. Qualquer coisa dessa parte mais espiritual, assim, né? Em que você se arrepiou, em que você se sentiu muito bem, né? E você teve essas experiências, né? Elas são importantes. A experiência é importante, o se sentir bem é importante. E eu vou entrar num assunto bem delicado agora, relativo ao se sentir bem. Ao sentir bem. A forma que as pessoas procuram para se sentirem bem são variadas, né?
Então eu tô com um exemplo, uma dor de barriga. Dor de barriga, não estou me sentindo bem. Então eu vou lá no médico, ele me receita para eu tomar um remédio. Eu tomo esse remédio para dor, né? E aí eu fico bem, me senti bem. Através desse remédio. Desse remédio eu me senti bem. Eu não sei que remédio ele me deu, mas eu tomei e me senti bem. O meu corpo que estava doendo parou de doer. Minha cabeça que estava doendo, estava latejando. Parou de doer depois que eu tomei esse remédio, eu me senti bem. E aí eu queria que você refletisse muito bem sobre essa questão. Sobre essa questão de se sentir bem. Vamos supor que você vá em um local. Vamos supor que você experimente algo, alguma coisa para se sentir bem. Como eu disse, tem várias atividades, várias coisas que as pessoas procuram para se sentirem bem, né? Para se sentirem alegres, para se sentirem satisfeitas. Alguns gostam de comer, então tá lá meio triste, né? Meio, né? Para baixo, como se diz, vai lá, não, vamos comer isso que eu gosto, vai lá, come e se sente bem. O outro, eu queria tanto ir lá naquele local, né? Lá pro shopping, né? Aí vai. Não, o outro eu queria dançar, eu gosto de dançar, vou lá para aquele local. O outro não, eu quero ir lá pro, sei lá, para aquele barzinho, vou lá também, me sinto bem. Eu queria ir para aquele show, eu gosto muito desse artista, eu vou lá, me sinto bem. Enfim, outro já vai, né? Outro não, eu quero ir lá ficar mais tranquilo para me sentir bem. Todos procuram a sua forma para se sentir bem. E aquele que cai em depressão, por exemplo, a questão dessa tristeza, né? Ele foi nesses lugares e não experimentou essas coisas e já não consegue mais se sentir bem, né? Já não consegue mais ter ali a dopamina, né? Os neurotransmissores que trazem essa questão de se sentir bem. Só que o se sentir bem, porque dessa reflexão, ele não é a explicação das coisas. Não é a explicação das coisas. É uma válvula de escape, é uma resposta que você tem para o sistema de recompensa, né, do nosso cérebro, para você se sentir bem. E dentro dessa linha também temos, por que não, as drogas, muitas delas proibidas, que causam o quê? A dependência do ser humano, né? Então, existe casos de pessoas que se definham, né? Que se acabam muito rapidamente por causa dessa sensação momentânea de querer se sentir bem. Então, ficam viciados. Então, pessoas que são viciadas às bebidas alcoólicas, né? E outras drogas muito pesadas aí, né? Que eles estão fazendo o quê? Querendo se sentir bem. Eles estão errados, estão certos? Se eles estão errados e estão certos, não é essa a questão. A questão não é essa. A questão é, eles estão sabendo o que eles estão fazendo? Ou eles estão apenas experimentando? Vou pausar o vídeo aqui, já está chegando a 20 minutos.